quero dividir com vocês uma passagem. A gente está falando sobre esperança viva, como um tema que a gente já está adotando nesse mês de setembro, outubro, e eu queria, antes mesmo de traçar o tema com você, eu queria explicar o tema dessa noite. E quando um cara é bom no que está fazendo, geralmente quando ele não precisa explicar é porque ele não achou um bom tema. Mas eu queria explicar para você sobre uma colheita tardia. Especificamente com os vinhos, a colheita tardia é uma colheita que acontece, evidentemente, depois do tempo da colheita. Ou seja, o tempo da colheita já passou, aparentemente, mas aí surgem as uvas mais doces, um processo mais doce. Na maioria das uvas tardias existem outros processos, mas o que a gente mais conhece e ouve falar é sobre essa colheita tardia que traz os frutos diferenciados, tá? Não existem colheitas tardias só para as uvas e para os vinhos. Existem colheitas tardias para outros tipos de grãos e de outras tantas coisas. E eles são diferenciados porque existem características diferentes. Mas especificamente, a colheita tardia, no caso daqueles que são os vinicultores, sempre, se a uva ficar lá, ela vai ficar doce, uma doçura diferenciada. Então hoje o tema que eu resolvi abordar com vocês é o tema da esperança de colheita tardia. Porque se eu usasse o termo esperança tardia, eu estaria errando completamente. Mas usando o tema esperança de colheita tardia, eu espero que você consiga compreender o que a gente vai pensar. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos pensar juntos no texto de Atos, capítulo 7, dos versículos de número 17 a 25 e os versículos 35 e 36. Quero já me justificar, o texto vai ser projetado aí na frente, quero já me justificar com você que o finalzinho do versículo de número 36, eu não vou abordá-lo neste domingo. Há 3 aspectos da esperança que vão ficar para a gente conversar domingo que vem, tá bom? Vamos juntos. Então eu queria ler com você. Eu estou usando a revista atualizada, a versão revista atualizada nessa noite. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, e quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, versículos 35 e 36 agora. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Agora que é o 35 e 36, perdão. A este Moisés, a quem eles negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Esperança de colheita tardia. Queria dizer algo que talvez já seja do conhecimento da maioria, mas eu quero revisitar essa palavra com vocês, dizendo o seguinte: a vida de Moisés é dividida em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos de palácio, tá? Onde ele é filho da filha de Faraó. E mesmo que ele não seja o sucessor, ele está tendo uma vida de palácio, tá? De palácio egípcio. A gente vai falar um pouquinho, não do palácio, mas um pouquinho do que era a vida no Egito, tá?
Então, aos 40 anos que nós lemos, ele vai visitar o seu povo, entendendo, e eu queria explicar esse texto. Esse texto aqui foi dito por um homem que está à beira da morte. Ele foi composto por Estevão, o primeiro mártir da era cristã. Então Estevão vai falar desse texto de uma maneira ousada e sabendo que a morte está perto dele, com muita autoridade. Era um homem muito cheio do Espírito Santo. Então a versão sobre essa versão de Moisés só é descrita aqui. Nós vamos ler a história de Moisés no Pentateuco, vamos ver isso no livro de Hebreus e vamos ver em Atos. Essa é a leitura de Atos que cabe a nós aqui fazer nessa noite. 40 anos então, ele vai tentar libertar o povo e é frustrado porque ele mata. Aí a versão grega diz, a versão literal diz que é com um golpe. Ele com um golpe ele mata o opositor que está batendo num judeu. E quando ele vê que a ira ou a vingança que ele queria tirar é tão grande, o que ele quer fazer? O que ele pode fazer? Esconder o erro dele, o assassinato. E aí ele foge, porque isso chega ao conhecimento de Faraó. Ele foge e são 40 anos de deserto, é o segundo ciclo dele. Tá? Terceiro ciclo, ele já tem 80 anos, Deus o chama para ser o libertador. E ele vai viver 40 anos de libertação para o povo. Se você não entendeu por que é colheita por que é uma esperança de colheita tardia, imagina você começar um trabalho, eu vou te chamar, você está pronto todo, 80 anos. Esse cara é uma inspiração, tá? A primeira coisa sobre essa colheita, a esperança de colheita tardia, que eu queria te dizer nessa noite, é que ela vem para libertar você de toda a escravidão, tá ok? Ela vem para libertar você de toda a escravidão, não de um pouco de escravidão, mas de toda a escravidão. A escravidão, ela deixa marcas profundas. A escravidão, ela tem algumas características muito duras. Uma é uma rotina quase bestial. Um escravo, ele é conduzido a uma rotina quase que bestial, significa em que ele não pense mais. Qualquer semelhança com a vida que alguns de nós estamos vivendo é mera coincidência, tá? O que é? É uma rotina quase que, hoje a gente diria automatizada, mecanizada, mas eu estou usando o termo de bestial, ou seja, você é disciplinado a fazer a mesma coisa sempre. E como é que você é disciplinado? A dor. Quando você não faz aquilo que você deveria fazer, você é imposto a você uma dor, para que você continue sobrevivendo. A escravidão, ela é pautada por sobrevivência, só pela sobrevivência. E os momentos alegres são momentos de sobrevivência. Não sei se nessa crise você está sendo colocado. Estou falando aqui para os jovens e adolescentes também, que estão estudando, e de vez em quando eu escuto um jovem adolescente falando, mas eu estou estudando para quê? O que vai acontecer? Porque você já ouviu falar que tem tanta gente desempregada no nosso país e no mundo, não é verdade? Mas eu estou falando hoje à noite sobre liberdade, e eu estou falando que Deus tem um plano para libertar todas as pessoas, em todas as partes do mundo. É que o seu momento de alegria não pode ser só a sua sobrevivência. A vida é mais do que isso. O que acontece na escravidão é que ela faz uma cirurgia nos sonhos e os extrai, todos eles. Um escravo não sonha. Se um escravo sussurra um sonho, o outro escravo diz, olha rapaz, essas ideias vão acabar matando você. E se ele falar isso na frente de qualquer pessoa, e são sonhos de liberdade, porque para se cumprir seus sonhos você precisa de liberdade, você morre. A escravidão, ela não aceita nada mais do que a miséria, porque o escravo não é dono de nada, não pode ter nada.
E essa é a situação que a Bíblia diz que Moisés foi visitar os seus, quando ele completou 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos. E eles não são livres. E eles não podem mais acreditar que Deus criou os homens livres. Aí, o texto diz que levantou-se uma dinastia, e assim que a gente ouve falar, que houve primeiro os Hicsos, que era uma dinastia tolerante aos estrangeiros, e então se levantou uma dinastia que não era tolerante aos estrangeiros. Os Hicsos, essa dinastia. E a palavra grega, arneomai, significa que eles precisavam renunciar aos seus filhos. Você imagina o que é isso? Como? Você pode afogá-lo, você pode enforcá-lo, você pode esfaqueá-lo, mas você não pode permitir que ele nasça. Essa é a lei do faraó. Por quê? Porque os judeus eram em torno de 3 milhões de pessoas. Você imagina o que é 3 milhões de pessoas? Como é que você chega a essa conclusão? Só os homens que saíram do Egito eram 600 mil. Naquela época, uma família com avô, não tinha menos que 5. Pode acreditar. Multiplica aí por 5, dá brincando uns 3 milhões. Se você imagina a cidade de Campinas andando. O faraó falou: olha, se eles se aliarem a qualquer inimigo, nós estamos perdidos. Então, é lei que vocês renunciem aos seus filhos. Vocês já imaginaram o que é isso? É de uma dor imensa. Muitos judeus passaram a ser parecidos com os egípcios, porque os egípcios eram incríveis. Eles tinham construções arquitetônicas que ainda estão preservadas até hoje. Os judeus eram... As mulheres egípcias, que maquilagem elas usavam? Não sei se elas usavam lápis de olho, viu? Mas os olhos delas eram uau, né? Olhos de egípcias, né? E os egípcios, eles estudavam as causas naturais. Então os deuses deles eram todos advindos da natureza. E assim como os homens antigos, eles acreditavam no destino, impostos por causas superiores. Então eles não podiam fazer nada contra essas situações todas. Eles adoravam as causas naturais. E levantou-se um faraó que não lembrava mais do que José fez. E a promessa acabou afundando no Egito, no rio Nilo. E, infelizmente, era muito dura a situação dos próprios pais de Moisés, que chamavam Arão e Joquebede. Arão é o homem e Joquebede a mãe dele, né? De repente, se você ainda não deu o nome para o filho seu, né? Uma filha sua, pode ser Arão, né? Ou Joquebede, excelente nome, né? Eram os nomes dos pais dele. E eles iam dar à luz, eles deram à luz um filho, ela deu à luz um filho. E é muito interessante, nós já vamos falar disso, mas dentro de uma circunstância que eu queria mostrar para vocês. Os pântanos guardavam perigos, como hipopótamos e crocodilos, o que exigia muita atenção das pessoas que frequentavam o local, para evitar acidentes fatais. Os egípcios eram um povo extremamente religioso. Eles acreditavam que muitos animais de sua fauna eram manifestações dos deuses da terra. O crocodilo, por exemplo, era a manifestação de Sobek, deus relacionado à inundação, à fertilidade e aos enterros. Sobek chegou em um período da história egípcia a ser associado aos faraós. Esse deus tinha as características de um crocodilo, como ser vigilante e feroz. Vestígios arqueológicos mostram diversos crocodilos embalsamados. Acredita-se que alguns deles eram criados em templos e, quando morriam, eram mumificados.
Outros eram sacrificados para serem vendidos para peregrinos como esvotos. Crocodilo era uma adoração. Eu não quis passar para vocês porque acho que qualquer um dos presentes já viu um crocodilo do Nilo. Os crocodilos do Nilo, do rio Nilo, são alguns dos maiores crocodilos do mundo. Os crocodilos do Nilo são os maiores predadores de água doce. Eles chegam de 3 a 6 metros. Na época de Moisés, eles povoavam todas as águas. Eles eram milhares de crocodilos vivendo lá. Vocês também já ouviram falar que os crocodilos eles são sobreviventes de eras muito distantes. São máquinas de sobrevivência e de ataque. O texto diz, e ele pula essa passagem, que a mãe de Moisés e o pai guardaram a criança por 3 meses. Então elas resolveram colocá-los no rio Nilo. Essa é a primeira loucura que você pode imaginar. Se você tomasse um banho no rio Nilo, na época de Moisés, você tinha que tomar muito cuidado. Se você fosse uma princesa, tinha que entrar algumas escravas antes, porque escravo não vale nada na época, né? Então eles ficam olhando se vem alguém, se vem algum bicho, né? E alerta. Mas você deixar seu filho num cestinho calafetado, boiando no Nilo, é uma loucura. E por que eles fizeram isso? É muito interessante, e é o segundo aspecto que eu queria abordar com você nessa noite. Se você quer ter esperança de colheita tardia, é preciso que você aprenda a se alegrar com as dádivas que Deus te dá. E é muito interessante que a Bíblia diz uma coisa, que, escute só esse texto: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. E o texto nosso que nós lemos diz que ele era agradável a Deus. É o texto, é a palavra literal. O que isso quer dizer? Quem é que tem um filho que não é formoso? Que coruja não tem um filho bonito? Não é verdade? E aí eu queria dizer a primeira lição para nós, que é muito difícil na nossa vida. Nós não nos alegramos com o que é nosso. Nós temos muita dificuldade de aceitar o que é nosso. Músicos que estão me ouvindo aqui, é por isso que muitos não compõem, porque não conseguem amar suas composições. Então os caras que compõem porcaria e amam aquilo, e até é capaz de vender e virar um hit mundial. É muito interessante e é muito importante aprender a se alegrar com o que você recebe de Deus. Porque senão você vai viver o tempo inteiro da sua vida pensando que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Você vai viver o tempo inteiro insatisfeito porque você não conseguiu o que o outro conseguiu. E não alegre com o que você tem. Eles ficaram com o filho 3 meses. Sabe por quê? Se você é pai, você sabe. Porque quando o menino nasce, a menina nasce, no caso o menino, ele está tocando uma flautinha bem pequenininha, né? Com 3 meses ele já começa um trombone, né? O pulmãozinho dele está forte, o grito, o choro já começa a se espalhar. Eu queria dizer uma coisa que é uma mensagem bíblica aqui, uma grande lição. Fique com seus filhos o máximo que você puder. O máximo que você puder, porque é uma dádiva de Deus. E o que eu digo em tempos modernos não é para causar culpa, porque hoje eu vejo os pais culpados o tempo inteiro, porque a gente está trabalhando o tempo inteiro. Ficar com seus filhos é muito mais do que passar um tempo com eles. É ouvir seus filhos, é absorver essa herança que Deus deu para você. Eles viram formosura no que Deus concedeu para eles. Só que Deus se agradou daquele menino. E os pais entenderam isso, que Deus tinha um plano. E porque Deus tinha um plano, eles também resolveram ter um plano. Mas eu queria te dizer que quando você não consegue se alegrar com o que Deus te deu, você precisa ser outra coisa e fazer outra coisa para ficar feliz.
E o problema é que a gente não consegue ser outra pessoa e não consegue ser outro como a gente gostaria que a gente fosse. E a gente continua sendo a gente, vivendo um conflito interminável. Porque eu não consigo me alegrar com quem eu sou, com o que Deus me deu. Moisés tem uma história de uma sequência de insucessos. Que sequência é essa? 80 anos, pelo menos, de insucessos. Você acha suficiente? Não? Não é fácil. Mas eu também queria te dizer uma coisa que a Bíblia diz, que se alegrar com o que Deus te dá é uma dádiva. Alguns trabalham e não usufruem nunca do que têm. Sabe o que é ter uma banheira e nunca entrar nela? Não importa que banheira você tem, se é daquelas, 1900, bonitona, antiga, e você tem lá como decoração, mas você nunca entra nela. Ou uma piscina. Eu já ouvi empresários, grandes empresários, se orgulharem e dizer que tinha uma piscina lindíssima, que eles nunca entraram. Eclesiastes diz que gozar o bem vem de Deus. Então eu queria te dizer nessa noite que é preciso que eu e você aprendamos a nos alegrar. A nos alegrar com as dádivas que estão vindo para nós. E existem dádivas que estão para todos nós. O nascer do sol é para todos. Alguns conseguem se alegrar ao pôr do sol. Se o nascer do sol é muito, muito cedo para você, o pôr do sol pelo menos. Sabe, nós paulistanos temos que nos perguntar qual a última vez que você viu uma estrela, ou talvez a lua. Existem razões para nós nos alegrarmos. E é preciso que eu encontre e eu enxergue que Deus está produzindo algo maravilhoso. Vejam bem o plano de... Como é que é o nome dos pais mesmo? Com criança a gente faz assim, Vamos brincar com vocês. Como é o nome? Não dá um, Anão e Joquebede, É difícil de falar. Olha o plano deles. Presta atenção que plano infalível. Vou colocar meu filho num riozinho tranquilo, o Nilo. Eu daqui de onde eu estou, talvez por causa do retorno, ou falta de, eu não ouvi bem o que vocês ouviram. Mas eu percebi que qualquer lugar era problemático para você. Por exemplo, até a área dos alagadiços, onde você fosse, tinha que tomar cuidado com o crocodilo não estar ali. Olha o plano de Arão e Joquebede. Vamos colocar nosso filho no Nilo, para que a princesa, que é a inimiga número 1, que é aquela que é responsável por determinar, porque é do palácio que vem a ordem de matar os meninos, que ela tenha compaixão do meu filho, chorando. Que plano é esse, meu irmão? Que plano do inferno é esse, Quem poderia ter isso? E deixar a filha esperando para dizer, olha, você quer uma mulher que cuide dessa criança? É uma história de fada, de conto de fada. Não vai acontecer, a menos que você enxergue graça em todo lugar. E a Bíblia diz que eles enxergaram graça e não tragédia quando o filho deles nasceu. Você está conseguindo enxergar a graça de Deus em todo lugar? Porque ela está em todo lugar. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todos os homens, todas as mulheres, todos os seres vivos são criaturas de Deus, e a graça de Deus está em toda parte. Eu creio que ela está nas canções, nos poetas. A graça especial é revelada através da pessoa de Jesus, nosso Salvador, e das suas Escrituras. Deus está em toda parte. Já falei disso, mas gosto de falar. Quando Paulo entra no Panteão, está lá para você ver um culto a todos os ídolos que os gregos tinham, e tome ídolos por aí, terríveis. Ele diz, olha, ele encontra um Deus desconhecido, sem imagem, e diz, é desse Deus que eu quero falar com vocês.
Como que alguém pode entrar num lugar com múltiplos deuses e falar que quer falar sobre um Deus que é desconhecido? Tá? Não cabe a mim contar essa história para vocês, num outro momento a gente falará disso, mas é exatamente esse conflito que Anão e Joquebede não tinham. Eles viram a graça de Deus, eles entenderam que a graça de Deus podiam trabalhar e podia agir ali, e eles esperavam um livramento que era aparentemente impossível de acontecer. Talvez eles tenham ensinado o filho deles a dizer: meu filho, você está num lugar especial, porque Deus tem um plano especial para você. Talvez você possa fazer algo pelo nosso povo. Mas o que a Bíblia nos diz é que eles se alegraram com seu filho, curtiram aquilo. Que adianta você ter milhares de anos de vida se você não pode se alegrar em um deles, pelo que o Senhor tem te dado? E se a sua alma for sempre sedenta e você não puder se alegrar? Sem alegria, como compor canções? A vida vai continuar cinzenta e sem sentido, e você vai continuar buscando alegria sem entender que ela já está através de Deus em você e ao seu lado. Eu escolhi a história de um homem para compartilhar isso para vocês. A história de Chris Gardner trata-se da saga de um homem desempregado e abandonado pela esposa, um pai solteiro e mendigo que deu a volta por cima e hoje é um milionário que tem uma fortuna estimada em mais de 600 milhões de dólares. Durante um ano, Chris Gardner carregou seu filho pequeno para os abrigos de igrejas, bancos de jardins e até banheiros públicos, ocupados à força para servirem de dormitório aos dois. Até que, com muito esforço, preparo e persistência, Gardner conseguiu reverter esse estado de penúria para uma situação de riqueza, respeitabilidade e fama. Hoje, ele tem uma fortuna estimada em mais de 600 milhões de dólares. Essa metamorfose, claro, dependeu de uma confluência de fatores que raramente se alinham. Gardner vivia em São Francisco, onde trabalhava com venda de equipamentos médicos. Um dia, ele viu um sujeito numa Ferrari vermelha procurando uma vaga no estacionamento no centro da cidade. Impressionado com o carro, ele ofereceu a sua própria vaga. Ele disse ao dono da Ferrari: "Você pode estacionar no meu lugar, mas me responda 2 perguntas. O que você faz e como você faz?" O dono da Ferrari disse que era corretor da Bolsa de Valores, vendia ações e faturava 80 mil dólares por mês, uma verdadeira fortuna naquela época. Naquele momento, surgiu a inspiração, indicando o caminho do ouro. Eu não estou numa aula de autoajuda para vocês, mas eu quis contar a história do Gardner para vocês agora, do Chris Gardner. Dizer A Procura de Felicidade, ou Em Busca de Felicidade, é o nome de um filme que fala desse assunto, de um cara que estava mendigando e que se tornou uma pessoa riquíssima. O que aconteceu com a vida do Chris Gardner? Como é que alguém que está vivendo mendigo nas ruas com um filho do lado pode passar a ser uma pessoa riquíssima? Segundo o narrador, uma confluência de fatores. Segundo o que eu quero te dizer nessa noite, Deus está em toda parte e você pode encontrar felicidade, que é muito mais do que dinheiro, se você abrir seu coração para Ele, entender que Ele está agindo em qualquer tempo, porque Gardner já era um velho para começar a sua história, desesperado e numa grande dificuldade. Esse desespero que o filme passa é muito intenso. Deus está agindo no mundo. E se você não consegue ver isso, peça a Deus que abra seu coração duro para entender isso. Em terceiro lugar, a esperança tardia, de colheita tardia, ela está além do desprezo e do seu poder para conquistar, do seu próprio poder. Eu queria te dizer que é uma coisa interessante que só o grego vai mostrar. Eu queria ter salientado, mas vocês são caras inteligentes, aqui só tem poliglotas, não é verdade? Então vai ficar fácil. Tem uma palavra no grego que chama-se kairos, não é kairos, tá? Kairos você já ouviu falar, chama kairos. Kairos é mão.
Tá? Vamos falar a palavra aí? Tem pessoal nativo mesmo. Você sabe que o jeito da gente falar esse grego que eu falo para vocês aqui não é como os gregos pronunciam, não. É uma coisa que foi adotada para estudo mesmo, porque o grego clássico não existe mais essa pronúncia, acabou. Mas para nós aqui fica legal, Kairos, tá bom? Kairos é mão dele, tá? Guarda aí, porque o grego vai usar uma outra palavra mais para frente, muito interessante. O texto diz que ele supunha, essa é a minha tradução para o verso de número 25 que vai ser projetado agora. Ele supunha que seus irmãos entenderiam que o Senhor, através da mão dele, daria salvação. Ele supunha, é o 25 mesmo? Ah, tá aí. Ora, Moisés cuidava, tá bom? Ele supunha que seus irmãos entenderiam que o Senhor, através da mão dele, Kairos Autu, daria salvação. O que isso quer dizer? Que ele entendeu que ele tinha um chamado. Depois de 40 anos no palácio, falou: não, meu chamado não é para ficar aqui. Eu tenho um chamado. E ele compreendeu que ele precisava deixar o palácio. Irmão, deixar o palácio é difícil, viu? Tem um sabonete lá no palácio, cheiroso, viu? Tem uns banhos quentes de palácio, incríveis. Comida de palácio, uau! Esportes de palácio, música de palácio. Só tem músico bom tocando, cara. Só que tem uma coisa interessante que o texto diz, que ele era poderoso em palavras e obras. E aí eu queria falar um pouquinho do que Moisés era bom. Porque a Bíblia, a gente encontra o Moisés destruído aos 80 anos, dizendo: eu não sou a pessoa. Eu queria que você entendesse um pouquinho do Egito. Tem um papiro chamado Hind, tá? Diz que os egípcios dominavam todas as operações matemáticas que nós sabemos. Soma, subtração, divisão, já era do domínio deles. Eles não precisavam usar tabelas para fazer isso, eles dominavam essas operações. Vocês sabem que os egípcios tinham os papiros, por isso que você vai no Egito e traz aqueles papiros que vende para turista, né? Você fica todo feliz com desenho, né? E você vê na casa de quem já foi para o Egito aquele papiro e tal, né? Então, aquilo lá é ruimzinho, né? Eles escreveram as histórias deles através dos papiros. Isso é muito antigo, tá? Brincando com vocês sobre os papiros na casa dos amigos, né? Vocês já ouviram falar das múmias? As múmias são não as pessoas que a gente conhece que são devagar, né? Mas as múmias são uma maneira egípcia de conservar, né? Conservar as pessoas por muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, haviam escolas de medicina. E tinha um camarada que viveu 3.000 anos antes de Cristo, chamado Ezira. Ele é conhecido como o primeiro médico, tá? E eles dividiam as doenças e eram muito hábeis em cuidar disso, tá? Eles são muito bons em cosmética, tá? Visível, a gente sabe disso por causa da Cleópatra, dos filmes. Mas eles são bons em química também, tá? São bons em química, nos cosméticos. O vidro foi inventado por eles em 1500 anos antes de Cristo. E eles colocavam os vidros nas casas deles, tá? Vocês já ouviram falar da pirâmide de Quéops? Tem jeito de pirâmide mesmo. Ela sobreviveu a milênios, está lá ainda, porque eles eram muito bons em arquitetura, em geometria e física, tá? Moisés tinha toda essa herança, ele estudou tudo isso, ele estava no palácio, ele teve a melhor escola do seu tempo, ele estudou lá. Então a gente olha para o Moisés, e quem é esse Moisés? Ele é um bobo e tal. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Por isso o texto diz que era Kairos Autu, ele entendia que Deus tinha uma missão para ele.
E ele provavelmente compreendia que ele estava pronto para essa missão, porque ele tinha recebido todos os atributos para essa missão. E aí é que eu queria te explicar uma coisa sobre humildade que eu levei a vida inteira para aprender e ainda não aprendi direito. Então eu peço que você preste atenção, tá bom? Primeiro, humildade não é desconhecer o que Deus lhe deu. Não, isso não é humildade, isso é ignorância. Não reconhecer que você tem talentos, que eles vieram de Deus, é simplesmente ignorância. Acreditar que esses talentos vão libertar você e vão tornar você a melhor pessoa do mundo, isso é egocentrismo e falta de humildade. Reconhecer que vocês têm talentos extraordinários, isso está completamente correto, principalmente se você entender que Deus concedeu a você isso. E você ser grato a Ele. E toda oportunidade que você tiver, você dizer: Deus, toda a glória ao Senhor, porque eu não sou nada sem Ti. Vai nessa, de boa. Porque esconder quem você é não é humildade, é simplesmente falta de reconhecimento das dádivas que Deus te deu. Só que Queiroz Altu não vai acontecer. Ele não vai libertar o povo por Ele mesmo, mesmo que ele tenha compreensão do chamado dele. Queria te dizer que a retórica é muito antiga, que é a maneira de convencer multidões. Moisés tinha retórica, com certeza, ele aprendeu a falar em público. Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha, provavelmente, treinamento militar, ele tinha aprendido. A ideia no grego é que um golpe só terminou a vida do opositor. Mas ele ia aprender um outro tipo de coisa com Deus, 40 anos no deserto. E aí eu queria que você guardasse o que é poder em palavras. Poder em palavras reside em encarnar a própria palavra que é Deus. Esse é o poder em palavras, é encarnar a palavra de Deus na sua vida. Poder em obras é ser guiado por Deus para a obra da libertação de pessoas, que é isso que ele queria fazer, mas ele não conseguia, ele não compreendia ainda como ele ia fazer isso. E eu queria dizer que se você resolver viver para você mesmo num palácio, você nunca vai ser um libertador ou vai ser usado por Deus em palavras e obras. Nós somos chamados para libertar pessoas onde houver escravidão. Você acredita nisso? Você sabe que tem gente escravizada, e hoje à noite eu estou aqui para falar com você que está vivendo uma vida escravizada, tentando ser livre. E o Espírito Santo vai falando com você e vai agindo na sua vida, vai dizer: ó, você está tentando ser livre, mas você está se escravizando. Não é assim. Deus está nos dando uma mensagem para cada um de nós de libertação. E quando nós proclamarmos essa mensagem, vivemos essa mensagem, as pessoas vão querer ser livres. Inclusive na igreja. Moisés, ele queria se vingar dos opositores, diz o texto. A vingança não vai trazer libertação. E aí o texto diz que seus irmãos recusaram reconhecê-lo. Não tem coisa mais dura do que você entender que você tem uma missão e as pessoas não acreditarem em você. Sabe? Mas há uma razão para eles não acreditarem em Moisés. Ele tinha jeito de egípcio, cara. Ele podia ter cara de judeu, nariz de judeu. Mas aquele jeitinho dele não era de escravo. Se você pegasse na mão dele, 40 anos, ele não carregou tijolo. Se ele tirasse a camisa dele, talvez ele tivesse um bíceps, né? Um quarentão, né? Forte, mas não tinha marca de chicote nas costas. Ele podia colocar uma roupa assim, mais, né? Rasgada no joelho, né? Mas era de grife. Não era roupa de judeu. Eles recusaram dizer que ele era o libertador. E ele sentiu uma dor imensa, porque ele estava entre dois mundos, no mundo que ele não era para viver, e ele não conseguia também ser reconhecido por aqueles que ele entendeu que Deus queria usá-lo para libertar.
80 anos passados da vida dele, Deus o visita. Aí é o texto de Êxodo 4, Deus fala, você vai libertar o povo. E ele responde, eles não me ouvirão. Os caras não acreditam em mim. Eu não sei se você é adolescente, jovem que está aqui. Uma frustração que a gente tem quando a gente acha que a gente mudou é que a gente espera que os pais da gente reconheçam. E é difícil os caras na casa da gente reconhecerem que a gente mudou. Marido e mulher também, às vezes o cara mudou, né? Mas ele já pisou tanto na bola que a mulher não acredita. E ela também não quer deixar de ser o sargento da casa, né? E o cara tá com a moral lá embaixo, né? Tá devendo todas. E vice-versa, nós podemos criar cenários assim. É difícil a gente ser reconhecido. Como dói quando a gente não é reconhecido, né? Ou talvez você seja uma pessoa assim, hipersensível, o cara trouxe rosas, mas você diz, não são da cor da minha cor favorita. E talvez nunca mais recebeu flor nenhuma, né? E a vida está assim, meio azeda. Não ser reconhecido é muito duro. E para algumas pessoas eu diria que é um prego no caixão. O cara desiste, diz, olha, não dá mais. Moisés fugiu e ele não compreendia, ou talvez era muito duro dele entender que o próprio povo dele não o viu como a pessoa que ele entendia que Deus queria que ele fosse. Queria te dizer nessa noite uma coisa para fechar esse bloco. As pessoas que mudaram o mundo não eram compreendidas. Escuta isso que eu vou falar e vou repetir. As pessoas que mudaram o mundo não foram compreendidas. Eu, como comunicador, às vezes eu fico muito triste comigo mesmo, falando, puxa, os caras não estão me entendendo. Quem sou eu? Mas eu quero dizer que as pessoas que mudaram o mundo, elas não conseguiram ser entendidas no seu tempo. Então, as pessoas não entenderem você, não quer dizer que Deus não tem um plano para a sua vida. Creia nisso. Descanse nisso, que existe uma esperança que está para surgir e que vai ser muito doce, muito doce. E eu queria explicar isso então com essa próxima vídeo, já o que eu não conhecia, pelo menos não dessa forma. Você pode produzir um vinho que vai ser atingido pela Botrytis cinerea, que é uma podridão nobre e que vai deixar as suas uvas com teor de açúcar mais acentuado, com uma intensidade de mel nos seus aromas, e isso vai passar para a produção do vinho, porque são pequenos fungos que atingem aquela uva e que deixam ela encoberta de uma casca meio cinza, meio rosada, e dá essa ideia porque tira um pouco da concentração de água, fura, né, a casquinha da uva e deixa vazar aquele excesso de água, deixando a uva mais concentrada nessas qualidades. Se disserem que você está com uma putrefação nobre na sua vida, não saia brigando com as pessoas na rua, né? Não role no chão com ninguém por causa disso. Não seja como Moisés nessa primeira fase, né? Meu irmão, se você ouvisse falar de putrefação nobre, você ia dizer, o que é isso, amigo? Está de brincadeira? Vocês viram que há um fungo que atinge a uva e que a torna mais doce do que normalmente ela seria, porque a água sai. Como que isso acontece? Que loucura é essa? Que coisa horrível pode acontecer comigo que pode me tornar uma pessoa melhor? Que coisa é essa? Então, eu queria agora que vocês já aprenderam a primeira palavra grega. Qual foi que nós usamos? Isso aí. Qual que é a palavra, gente? Kairos. E Kairos, ela está sendo usada agora, primeiro, como um sujeito. E agora ela vai ser usada, vamos dizer assim, com uma ideia de possessão, né? Kei angelo, porque o substantivo no grego ele muda a forma dele. É o verbo kairos, o substantivo kairos agora, mas vamos falar mais fácil? Kairos seria angelos, ou kei angelo, é a mão do anjo. O versículo de número 35 e 36, que nós vamos ver projetados aí, fala disso. E aí vai ficar claro para você.
A este, está ali, depois do juiz, quem te constituiu autoridade? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a mão do anjo, através da mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Quando a Bíblia usa a palavra anjo, é com A maiúsculo, refere-se ao próprio Jesus, tá? Em quarto lugar e último, há uma esperança de colheita tardia para você conhecer a esperança que é o próprio Deus que liberta completamente. A aparição na sarça mudou a vida de Moisés. Ele conhecia Deus, ele era um servo de Deus, não tenho dúvida disso, mas a aparição na sarça mudou a vida dele, porque ele descobriu que existe um Deus que arde de amor pelo seu povo, um amor que nunca se apaga. Ele descobriu que a promessa de Abraão, de 430 anos anteriormente, estava viva. E o dia que você vê a Deus, o mundo fica pequeno. E quem não viu a Deus, não se encontrou com Ele, está aí ligado na religião dos seus pais, ou desligado da religião dos seus pais, tanto faz. Porque eu quero te perguntar nessa noite, você já se encontrou com Deus? Com esse Deus que criou o mundo perfeito? Então, se você se encontrou com Ele, sua vida vai ser mudada. Senão você vai seguir um monte de ideias, ou lutar contra elas. É muito bonito quando Isaías diz que depois que o rei Urias, que era um grande rei, morreu, eu vi o Senhor. E as abas das vestes dele enchiam todo o templo, todos os lugares. Quando você anda com Deus, Deus está em toda parte. Você não vai mais ser consumido pela escravidão, sabe? E a pergunta que eles fizeram sobre Moisés era: quem te constituiu como autoridade e juiz? A palavra usada é o primeiro. Quem mandou você ser o primeiro, o cabeça? E o juiz, aquele que nos julga? A este Moisés, que eles perguntaram isso, Deus constituiu o primeiro, a autoridade, tá? E eu queria te explicar uma coisa. Nós temos uma crise de autoridade nos nossos dias. Todo mundo é autoridade. Todo mundo quer ser autoridade hoje. Então, todo mundo é crítico literário, todo mundo é compositor, todo mundo é pastor, todo mundo é engenheiro, todo mundo é arquiteto, todo mundo é juiz, todo mundo é tudo. A internet nos dá autoridade. Quem é autoridade? Quem tem mais seguidores. Então, se você faz uma atrapalhada lá homérica, e você consegue ganhar milhões de seguidores, logo você vai aparecer na TV. E você chegou no topo, não sei do que, mas você chegou no topo da fama. Será que é isso? Autoridade para os nossos dias é popularidade. Nosso egoísmo não permite reconhecer pessoas. Autoridade é alguém ser comissionado por Deus. E essa autoridade torna essa pessoa parecida com Deus, porque Deus, apesar de ser autoridade, Ele não está obrigando você a nada, cara. Deus não está impondo nada a você, obrigando você a respeitá-lo, a dedicar mais tempo para Ele, a observá-lo na sua vida. Deus está deixando você achar que você é Deus e fazer o que você quiser, não porque Ele não esteja falando com você, é porque eu e você não estamos ouvindo. Mas Ele é supremo, a autoridade dele é suprema. Então, quando alguém parte da noite para o dia e morre, ou quando algo é retirado das nossas mãos, que nós tínhamos certeza que era nosso, nós ficamos chocados com isso, frustrados da vida. Mas eu quero dizer que a autoridade que Deus dá, ninguém pode tirar. E Deus deu uma autoridade para aqueles pescadores sem poder, sem capacidade literária, cultural. Disse: vocês vão em meu nome, porque eu dou autoridade para vocês. Vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão falar em meu nome, e por causa do meu nome as pessoas vão ser salvas, porque eu dou autoridade para vocês, autoridade para viverem em meu nome. Você tem autoridade para abrir portas para as pessoas.
não para condenar as pessoas. Você não é juiz. Você tem autoridade para aceitar a autoridade. Porque quem não aceita a autoridade nunca vai ser uma boa autoridade. É muito fácil a gente dizer que a gente aceita o que Deus diz, mas a gente viver de forma rebelde, em rebelião. Sabe? Porque só você quer ser o seu líder. E você se acha tão espiritual que você tem conexão direta com Deus e agora vai falar só você e ninguém mais vai poder te aconselhar. Isso é uma bobagem. A autoridade é a capacidade de entender que Deus está agindo em toda parte. Abra a sua cabeça, meu irmão, meu brother. Deixa Deus falar com você através das pessoas. A esse Moisés que perguntaram: quem constituiu você como autoridade e juiz? Deus diz: você vai ser a autoridade. E você vai ser o libertador. Ser libertador é viver como ele, vendo liberdade, não aceitando cadeias, não aceitando o aprisionamento das pessoas, mas entendendo que liberdade é multidirecional, não é só para os outros, é para você também. Deus vai fazer sinais e prodígios através daqueles que resolverem ser representantes de Deus, porta-vozes de Deus. E o texto, o verso 36, diz que Deus usou para fazer maravilhas e sinais. O que é uma maravilha? Uma coisa que foge da descrição. Sabe quando você está vendo aqueles lugares paradisíacos do mundo e você tenta explicar? Me fala como que é. Não dá, você tem que tentar mostrar. Sabe, eu queria te dizer que a igreja de Deus precisa de maravilhas, porque hoje em dia o que a gente quer é conectividade. Eu vou chamar alguém que vai chamar outro, que vai chamar outro, você vai ver que o negócio vai ser uma maravilha. Maravilha é quando Deus está agindo na sua vida, de uma forma que você está destruído no deserto sozinho, e você vai para ver uma maravilha, que é um arbusto pegando fogo sem se queimar, e aquele fogo entra dentro de você, que é o próprio Deus, e ele começa a agir de uma forma que a sua vida fica fora do seu controle, porque ele quer trabalhar. Então eu quero dizer para você que está vindo aqui na Redenção Igreja aqui, e que está fazendo atrapalhada aí fora aí, e as maravilhas que você está fazendo é malabarismo louco. Deus não quer isso para você não, você fazer loucura aí não. Deus quer fazer maravilhas e Ele pode. Ele pode. Ele não age só com os malucos que estão mendigando na rua, não. Ele pode agir com qualquer pessoa. Não são forças do acaso para Deus abençoar você, não. Ele quer abençoar de forma maravilhosa, e a igreja precisa esperar maravilhas. Nós não podemos só acreditar que é causa e efeito. Eu trabalhei e logo eu recebi. Não. Maravilha é outra coisa. É uma ação maravilhosa de Deus, você crê nisso, você tem esperado isso. Os sinais são confirmações da nossa adoração a Deus, sabe? E eu vou falar para você que de vez em quando eu peço um sinal para Deus, sabe? E eu não tenho vergonha de falar para você não, eu vou falar mesmo. Domingo passado nós estivemos na Paulista, foi isso? Os músicos estão aqui, eu vou falar na cara de vocês mesmo. Eu peguei o carro, peguei o Uber para vir, ou 99 ou outro, só porque eu não sou patrocinado, tá bom? Peguei o carro e lá vim para cá, eu falei: Deus, eu não sou produtor musical, eu não vim aqui na Paulista para fazer esse som aqui ou qualquer coisa porque eu quero fazer um evento. Se não for para o Senhor tocar o coração das pessoas de verdade e para fazer algo real, eu vou parar essa parada aí que eu comecei, porque só pode ter sentido se o Senhor falar com as pessoas. Eu creio na arte, gosto dela, sou apaixonado por ela, mas Senhor, se o Senhor não agir, o que vai acontecer? E é muito louco, as pessoas da rua, muitos vieram nos procurar, muitos.
alguns músicos, alguns dos irmãos estiveram conosco, alguns amigos estiveram com a gente ali e falaram: nossa, foi muito legal, o pessoal nos procurou. Mas para mim, Deus falou: toca aí, meu filho. Você está entendendo? Toca aí. Nós precisamos entender que Deus é acima de tudo, mas Ele se revela. Não há acaso, não com moedinha, Ele se revela. E a revelação de Deus ao seu coração é algo sublime e deve nortear a sua vida. Porque Moisés se tornou alguém que refletia a beleza de Deus no rosto dele. Era isso que o fazia ser um homem de Deus, e não aquelas promessas mirabolantes, pirotécnicas de que a obra de Deus ia acontecer. Ele era um homem de Deus, porque significa que Deus foi tomando a sua vida, foi amansando o homem que matava um golpe só, para suportar as reclamações intermináveis de 3 milhões de pessoas no deserto, para se tornar o libertador. E aí o texto diz, nos versos 36, vamos lá? Parte final. A este, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Semana que vem, nós vamos entender como a esperança chegou na terra, no mar e no deserto. Como é que Deus manifestou essa esperança em ambientes tão distantes, tão díspares, tão difíceis e diferentes? Porque Deus quer gerar esperança em você, que pode estar hoje vivendo a sua esperança. Eu queria já ter falado isso, que a sua esperança, sabe, ela não necessariamente é a esperança que é o próprio Deus. Às vezes você colocou uma coisa na sua cabeça que vai salvar a sua vida e vai destruir a sua vida, que há caminhos que parecem bons para você, mas eles dão em caminhos de morte. E se você acha que isso é a Bíblia, é porque você não viveu o suficiente. Você vai quebrar a cara, eu também, se a gente não ouvir Deus. Só que eu não posso terminar a mensagem dessa noite sem te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você está escravizado nessa noite, precisa ser livre? Eu quero orar por você. Porque a mensagem que eu quero te trazer nessa noite é que o anjo do Senhor pode libertar você de qualquer espécie de escravidão que você esteja vivendo, de qualquer natureza que for essa escravidão, tá? O Senhor pode libertar você de estar acreditando, inclusive, que você é escravo e que será escravo por esta vida. Não sei que tipo de maldição. Eu costumo dizer que tem um tipo de maldição hereditária, que é aquela assim, que você acredita que tudo vai continuar ruim, assim como talvez seu pai acreditava e sua mãe. Mas não é porque Deus decidiu isso, não. É porque você é filho de escravos e talvez quer gerar filhos escravos. O Senhor não quer fazer isso de você. Então nessa noite eu quero proclamar uma palavra de libertação, não do Eli Moreira, porque ele não pode fazer nada por você, mas uma mensagem de libertação em nome de Jesus, na autoridade do anjo que é o libertador. Então, se você precisa dessa oração, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar por você, mas eu quero também que você aprenda, desde já, a se humilhar diante de Deus também. Então, se você quiser, se você precisa dessa oração, fique de pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu não tenho essa autoridade, mas o Senhor Jesus tem. Se você precisa de libertação, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, há diversas pessoas aqui, Senhor, e o Senhor sabe quais são as histórias delas. O Senhor sabe que tipo de escravidão todos nós, os seres humanos, nos submetemos. O Senhor sabe quantas coisas terríveis estão nos cercando, Senhor, quanta dor, quanta coisa triste, quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo de depressão terrível, Senhor, pânico, Pai, enfermidade, Senhor. No nome de Jesus, Pai, na autoridade de Jesus, liberta esse povo nessa noite. Mas com aquela liberdade, Senhor Deus, que muda tudo, Senhor, que faz tudo, e
que age, Senhor Deus, de uma forma sobrenatural sobre todos. Pai, que aquilo que é comum, que tem sido uma rotina de destruição, cesse em nome de Jesus, Pai. O libertador. O libertador. Deus, livra o teu povo, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor Deus. Livra-nos de continuarmos nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas que vão nos destruir. Livra-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.